O governo federal anunciou hoje um novo bloqueio de 2,1 bilhões de reais no orçamento para tentar cumprir a meta fiscal. Além disso, reverteu o contingenciamento de 3,8 bilhões de reais feitos em junho. A Thaís Herédia nos explica os possíveis desequilíbrios nesse relatório de avaliações e receitas e despesas apresentado hoje. Está contigo, Thaís. Caio, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o atraso da publicação do relatório, né? Essa é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal há só 23 anos, que a data está marcada há 23 anos. Todo mundo que trabalha em Brasília já sabe dessa data. Então, não tinha justificativa para soltar um negócio importante como esse às 8h30 da noite de uma sexta-feira, com entrevista coletiva só na segunda-feira. Então, esse é o primeiro aspecto. Foi isso que provocou hoje uma disparada do dólar absurda e um receio muito grande da contabilidade criativa que viria na apresentação do relatório. Além da contabilidade criativa, o tamanho do bloqueio que seria feito. O bloqueio veio muito abaixo do esperado, de 2,1 bi, e não só isso, como a surpresa do fim do contingenciamento. O bloqueio é para garantir que as despesas não ultrapassem o teto do arcabouço fiscal e o contingenciamento é para garantir o cumprimento da meta fiscal. O governo mostrou ali que foi surpreendido positivamente com arrecadações até o final do ano e que, portanto, ele poderia liberar os quase 4 bilhões de reais. Então, no final das contas, aqueles 15 bilhões que o governo fez em julho viraram 13, né? Acabou tendo um corte de gastos menor do que aquele que ele tinha se comprometido. E eu conversei com alguns economistas agora no início da noite, e o Gabriel Barros traz um ponto aqui super interessante, que ele fala assim, olha, são 4 formas aqui em que eu enxergo um desequilíbrio no que o governo apresentou. Primeiro, uma antecipação de dividendos das estatais, que é o caso do BNDES, que vai mandar 10 bi para o Tesouro Nacional. Isso não estava previsto para esse ano. E essa prática nós já vimos quando o Guido Mantega era ministro. Segundo, o que ele chama de uma contagem heróica das medidas da desoneração da folha de pagamento, né, do dinheiro que vai entrar. O terceiro ponto dele importantíssimo, já são 40 bilhões de reais fora do regramento fiscal para o cumprimento da meta. Então, vai cumprir a meta, mas não está contando 40 bi. E o último ponto é o ponto do empossamento das despesas, ou seja, despesas que foram liberadas, mas não foram executadas, o governo contando com isso para fechar as contas. Daniel, onde o governo errou nas estimativas? Engraçado, né, que isso é o que o Gabriel Barros, acho que está chamando de matemágica fiscal, né, Thaís? Exatamente. É uma nova expressão, né? Cria atalhos fiscais, contabilidade criativa e matemática. Fiscal. Matemática. Bom, mas vamos lá. Eu acho que assim, tem 3 pontos. Um é ponto para o Haddad. Vários economistas no mercado mesmo acham que é possível, no final das contas, cumprir a meta fiscal de déficit zero, com a margem de tolerância de menos 0,25 ponto percentual do PIB. Mas, assim, é uma coisa que a gente cansou de dizer ao longo do ano que não daria, talvez dê. Ponto 2, o dar é com todos esses atalhos fiscais e com o mais importante quando você olha o filme, a trajetória, é um dar muito calcado em receitas não recorrentes, em receitas que não são permanentes. Então, em vez de você olhar e falar assim, não, poxa, tá dando porque vai melhorar, melhorou e vai continuar melhorando no ano que vem. Não, a projeção de todo mundo é que no ano que vem piora de novo, que você já não tem as mesmas receitas com as quais você contou em 2024, por exemplo, essas compensações para a desoneração da folha. E terceiro ponto, que a Thaís já mencionou, é esse empossamento do gasto. O que é o empossamento? É o gasto do governo que está autorizado, mas não é executado. E aí, qual que é o grande problema? A mensagem que você está dando, no fundo, para os ministérios, Ministério dos Transportes, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, olha, não seja eficiente, não gasta o dinheiro que você pode gastar, porque, no final das contas, isso significa que o governo está contando para o déficit zero com o atraso na licitação, com o engessamento do recurso, com a não execução ali do que está liberado, com o não asfaltamento, duplicação da rodovia. No final das contas é isso, contar com atraso, contar com ineficácia. E aí a mensagem deixa a obra atrasar, que no fundo vale a pena para o gasto, para a meta de déficit zero. Assim, ó,
Um minutinho. Olha, sejam ineficientes. Se vocês forem ineficientes, vamos cumprir a meta fiscal, né? Esse é o recado, né? Estimulando a ineficiência. E nunca antes na história desse país, parafraseando o presidente Lula, o Tesouro Nacional está contando esmagadoramente com esse dinheiro do empossamento, até porque ele não é calculável. Então, o recado final aqui é que é o seguinte: essa sexta-feira terminou com o mercado extremamente desconfiado, apesar de dados mais realistas nesse relatório, como a mudança no tratamento do CARF e de outras despesas, nós vamos abrir segunda-feira com uma enorme desconfiança sobre a qualidade dessa meta fiscal que a Haddad vai entregar.